irmãos. A paz do Senhor para todos também. Amém. Glória a Deus. Então, assim, eu também, muitas leituras que eu fazia, né? Tem muito livro. Então, essa parte eu até fui na CPAD, comprei alguns livros. Vai deixar comigo, eu trabalhando no. Estou fazendo uma tese sobre calvinismo e arminianismo. Estava escrevendo sobre isso e eu realmente fiquei compenetrado na leitura. Eu pensei comigo assim, acho que eu não vou estudar. Aí deixa eu ver, mas com vontade divina. Interessante que eu disse, eu acho que eu não vou para ficar lendo, mas com vontade divina. Aí minha esposa estava sentada assim, eu estava sentei atrás do sofá assim, eu tenho um colchão, sentei atrás do sofá aqui. Eles não estavam me atrapalhando, meu filho estava no quarto, atrapalhando, um negócio meio complicado. Mas aí, em determinado momento, aquilo me impulsionou, vai, eu corri, ele tinha tomado banho, eu já botei uma roupa correndo, peguei a que estava na frente e coloquei e vinha. Muito bom quando a gente sente, eu disse que há algum tempo eu não tinha vontade de ter vontade, agora eu tenho vontade de ter vontade, com vontade de ir, né? Isso é muito importante. E essa ação que vai na nossa vida, irmãos, é o Espírito Santo, amém? Amém. Eu entendi. Mas como eu disse sempre para os irmãos, acho que o cristianismo é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende, né? A gente nunca sabe tudo. O verdadeiro sábio é aquele que não sabe, quem nada sabe. Então, na verdade, todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. Com os irmãos, com o Senhor. Eu cheguei um momento da minha vida que eu me achei muito sábio. Isso é verdade. Mas diz que, né, a coisa a gente chega aquela soberba, Deus abate. E leva a gente às vezes lá embaixo, no fundo, para a gente entender que nós não somos nada. Esse hino fala muito do meu coração, né? Se eu passar pelo vale, eu sair com força em seu amor, né? E aí ele diz, recai em tua graça. Quer dizer, a gente acha só autossuficiente, que a gente esquece que tudo é pela graça. Mas aí Deus permite a gente passar pelo vale para a gente recair na graça de novo e entender a graça. A graça é suficiente para mim, como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas eu gostaria de ler rapidamente aqui para os irmãos uma passagem, e eu acho ela muito interessante. Esse livro eu tenho meditado por ela, está em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo fala assim, por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e com toda a sabedoria e entendimento espiritual, né? Alguma versão fala que Paulo ora por toda a sabedoria e entendimento espiritual. Outra versão, como a NVI, ela traduz como inteligência espiritual, né? E eu gostaria um pouquinho rápido de falar sobre inteligência espiritual. Às vezes a irmã falou sobre autoajuda, né? E o que nós ouvimos hoje atualmente é sobre autoajuda, né? Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou em João 15 que sem mim nada podeis fazer, mas acho que a gente está invertendo um pouco a mensagem, né? A gente está tentando se autoajudar. E nessa autoajuda, né, a gente acaba às vezes se prejudicando ou entrando em alguns medicamentos de autodepressivos, de dependência, de estar ouvindo sempre alguém falar alguma coisa para que nós venhamos nos autoajudar. Mas eu achei muito interessante aqui, é que eu tenho feito uma conexão sobre algumas coisas que têm sido muito importantes para a minha vida. Paulo, devido ao desempenho dessa igreja, Paulo vem desde o capítulo, lá no começo do capítulo, falando, né, que eles eram cheios de amor e tal. E rapidamente ele falou que diante disso tudo que ele tem ouvido falar acerca deles, ele ora para que eles tenham inteligência espiritual. Mas essa inteligência espiritual, ela tem um propósito, né? Ele diz assim, sendo frutíferos em toda obra, fortalecidos com todo conhecimento, deixa eu ver aqui, acho que entendimento espiritual, para que possais entender diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos, né, em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né? Então, o que a gente... E ele ora também para que eles possam ter um entendimento, para eles que entendam a vontade de Deus. E uma das coisas que a gente tem o
tenho muito meditado para a minha vida, e às vezes eu observo na vida das pessoas, é a questão de nós nos situarmos para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu acho que quando a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida se torna uma vida mais suave, mais leve, mais tranquila, né? Eu estava com um processo de crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade por estar na expectativa daquilo que Deus ia fazer, do que aconteceria amanhã, do que seria amanhã. E eu comecei a meditar um pouco mais e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1, Paulo fala no versículo 2, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu entendo que nós vivemos uma época que entender a vontade de Deus para nós é uma coisa arcaica que estamos deixando para trás, porque eu sempre tenho falado que eu me foco na minha vontade. Eu quero morar em tal lugar, eu quero fazer isso. Eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos fazer alguns planejamentos, mas eu entendo também que esses planejamentos devem ser colocados diante do Senhor. E isso é muito difícil, porque a gente parte do princípio que a gente quer, e desde o momento que a gente quer, acabou. Deus vai dar, Deus vai fazer, é vitória, e a gente vai. E eu já me frustrei algumas vezes, porque Deus não deu, Deus não fez, não aconteceu. Aí a gente às vezes fica se questionando: será que eu estou em pecado? Será que só fulano do lado recebe ou não? Não, porque, irmãos, quando a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus ela nos conduz ao que é certo, ao que é seguro, ao que realmente nós vamos prosperar. Quando Deus diz para Josué no capítulo 1 que ele fica seguindo, Deus está dizendo, fica fazendo o que está dizendo a lei, não se desvia para cá e nem para lá, que você vai prosperar. Por quê? O que está na palavra é o que é a vontade de Deus. O que está na autoajuda ao nosso redor, voz ao nosso redor, que não tem conexão, que não tem coerência com a palavra de Deus, são apenas palavras, podem ser bons conselhos, mas é a palavra de Deus que deve direcionar a nossa vida, né? Então, ficar dentro da vontade de Deus traz o quê? Traz estabilidade, traz segurança, traz quietude, traz amor. Não significa com isso, como disse a irmã, que nós tenhamos preciso de emprego, vou ficar na vontade de Deus. Não, você sai, pega um currículo, mas olhe também para que o lugar que você vai se colocar, que seja um lugar que Deus coloque diante de você, que esses currículos que você entregou, seja eu estou em um processo que estão querendo me transferir, alguém já ficou angustiado, aí hoje vim para cá pensando, Deus, se é do Senhor que eu vá para esse local, o Senhor tem um projeto, algo muito melhor lá, então eu conduzo até lá, né? Porque para a gente perder a vontade, irmãos. Eu acho interessante que está muito difícil para nós, para o cristianismo atual, mais especificamente dentro do nosso país, entender a vontade de Deus. Nós sempre estamos batendo, né? Deus vai fazer, Deus vai dar, vai acontecer, é isso aí, varão, é carta de vitória, é bandeira de vitória. Irmãos, às vezes a bandeira não é de vitória. Tem momentos que a gente sai de uma situação derrotada. E eu entendi uma coisa: mesmo as derrotas com Deus são vitórias. Amém. Porque tem momentos que eu me sinto derrotado. Eu não entendi aqui, mas lá na frente eu fui entender. Glória a Deus. Que a minha derrota aqui era uma vitória que eu alcançar lá. A minha derrota aqui era uma grande perda que eu teria na minha vida. A minha derrota aqui foi um livramento de Deus para a minha vida. Porque eu só consigo enxergar que estou diante dos meus olhos. Mas Deus consegue enxergar que está aqui, que está além. Por isso que Jesus, eu entendo que ele ensinou, concluindo com o Pai Nosso, ele ensinou: seja feita a tua vontade. Oração obsoleta na igreja, não é verdade? Seja, você vê alguma vez orando, mas seja feita a sua vontade? Eu sei que tem uma oração para se rezar, mas é uma verdade. Capítulo 6, a oração do Pai Nosso, é tudo aquilo que Jesus pode nos ensinar como oração modelo que nós esquecemos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo para você, então não está nas tuas mãos, está no controle, a tua soberania está acima de tudo. E Jesus, ele não só ensinou, ele praticou, porque ele chegou lá, quando ele estava orando no alto, ele disse: Senhor, se possível for, faça esse cara, é a minha vontade.
Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aceitar a cruz não era algo difícil, mas ele disse, ainda que eu tenha que passar por ela, que seja feita a tua vontade. E aceitar algumas mudanças na nossa vida não é fácil, mas ainda que seja a vontade de Deus, Senhor, todavia que não seja feita a minha, a sua vontade. Irmãos, depois que eu tenho feito isso na minha vida, eu tenho sentido uma estabilidade espiritual, deixar a vida no controle de Deus, não é verdade? Não significa que eu sou omisso e que eu não vou fazer nenhuma parte, mas eu faço a minha parte, mas sempre dizendo, Senhor, toma a direção, me guia pela avenida da justiça por amor do teu nome, me guia, me conduz, que o que eu faço seja a tua vontade, amém? Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus.